Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, meus anjos! Eu sou Gustavo Costa e hoje eu vou te contar a história da Isabela, que depois que engravidou, passou por alguns perrengues com o pai da criança, o Joaquim. Então chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. A Isabela conheceu e se apaixonou pelo Joaquim, e ele era aquele tipo de cara bem charmosão, carinhoso, papo envolvente, grandes planos pra vida, sabe? E bom, a Isabela foi se envolvendo com o Joaquim até que a menstruação dela atrasou, e sim, ela tava grávida. E no começo, gente, o Joaquim parecia estar empolgado, dizia que ia ser o melhor pai pro filho dele, que eles iam construir uma família. Mas aí a barriga da Isabela foi crescendo e a realidade foi batendo ali na porta. E como já era de se esperar, o Joaquim foi mudando. Foi ficando mais frio, distante, inventando desculpas. Até que um dia ele vira pra Isabela e diz: "Eu não tenho condições de sustentar essa criança. Tem ali pra mim?" E foi assim que ele caiu fora. Deixou a Isabela sozinha, grávida e sem apoio nenhum. O tempo foi passando e a Isabela, já conformada que ela seria sim uma mãe solo, mas por curiosidade ela foi corear o perfil nas redes do Joaquim. E através de um perfil fake, porque obviamente ela estava bloqueada, ela descobriu algumas coisas. E adivinhem? O Sirigaito, gente, já estava postando várias fotos em Paris, tomando um vinhozinho em Portugal, visitando Barcelona. O Joaquim, gente, estava fazendo um mochilão pela Europa. E o melhor de tudo, gente, eram as legendas. Vivendo intensamente, a vida é uma só. Enquanto isso, a Isabela toda ferrada aqui no Brasil, cheia de exame pra fazer, contando as moedas pra dar conta de pagar as contas e a fralda da criança. E aí, gente, a Isabela foi ficando com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ela queria fazer alguma coisa. Foi então que ela chamou o Jean, seu melhor amigo ali da infância, que sempre estava com ela em todos os momentos, inclusive quando ela descobriu a gravidez. E o Jean disse pra ela que ela não podia deixar o Joaquim sair impune disso tudo, que ele tinha sim que assumir a responsabilidade pela criança e que eles dariam um jeito. A Isa ela não aguentava mais sofrer e passar por esses perrengues sem ajuda nenhuma. E o Jean, gente, sempre foi aquele amigo gay, nerd, que dava um jeito em tudo. E não foi diferente, ele deu um jeito de investigar a vida do Joaquim. E nessas de investigar, um dos colegas dele de faculdade seguia o Joaquim também. E parecia que eles eram um pouco próximos, assim. E quando o Jean foi conversar com esse colega, o Juan, ele descobriu que os dois jogavam bola juntos. A coincidência, né, gente? Eu fico passado. O Juan ficou indignado com a história, porque o Jean contou tudo pra ele. E aí ele disse pro Jean que o Joaquim tinha colocado ele nos melhores amigos ali do Instagram. E que ele postava lá com muita frequência. Em tempo real, assim, tudo que tava acontecendo. E o Juan foi mandando os prints pro Jean. Com hotéis caros, restaurantes, festas, compras e etc. E o Jean foi guardando tudo. Todos os prints, comentários, até os posts que o Joaquim tinha apagado, ele tinha print. E assim ele foi montando um grande dossiê. Porém, antes de levar esse dossiê para a justiça, o Juan, revoltado, né, com toda a história, ele pediu pro Jean se ele poderia mandar uma mensagem pro Joaquim dizendo que ele sabia de tudo que tinha acontecido e que se ele não resolvesse essa situação, ia ser muito ruim para ele. O Jean achou que valia a pena a tentativa, porque seria uma dor de cabeça a menos, mas adivinhe, o Sirigaitinho bloqueou o Juan. O que também não era muito difícil de imaginar, né, que aconteceria. Porém, com todos os prints salvos ali, a Isa acionou a justiça. E, gente, o Joaquim, ele ficou extremamente furioso quando ele recebeu a notificação. Ele já estava de volta para o Brasil, tentou ameaçar a Isabela de processo por difamação, intimidou ela e pediu até um teste de DNA. E tudo foi feito. Testes de DNA, todos os comprovantes da mesa. E aí, gente, não teve muito o que fazer para o Joaquim. O juiz não só obrigou o Joaquim a pagar uma pensão, como pagar uma pensão retroativa com tudo o que ele não tinha feito, não comparecido antes. Bloqueou os bens dele até ele conseguir quitar toda essa dívida. E durante o processo, gente, a Isa conheceu o Juan, né, através do Jean. E eles começaram a conversar. Ele foi ficando junto com ela em todos os momentos que ela precisava, né, porque ele estava muito solidário ali com tudo que tinha acontecido. Claro, junto com o Jean, né, porque também estava sempre do lado da Isa. E aí, meus amores, nasceu um romance entre o Juan e a Isa. O Joaquim, gente, ele ficou endividado até as tampas. E quando a bebê nasceu, sem uma menininha, a Laurinha, a Isa destinou o Jean como padrinho dela.
Meses se passaram e mesmo após o nascimento da Laurinha, o Juan se manteve firme do lado da Isa, eles construíram um relacionamento lindo e alguns anos depois eles se casaram. O Jean também foi padrinho de casamento deles, né, porque não tinha como ser diferente. E a peste do Joaquim, esse sirigaito, ele quase chegou a ser preso por falta de pagamento da pensão. Não se sabe como que ele conseguiu pagar as pensões ali atrasadas, mas também isso não interessava muito a Isabela. Ela queria mesmo que o dinheiro caísse na conta, não importava como. E errada ela não tá, né? Siga o podcast nas redes sociais, @VouTeContarPod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @EuGustavoCosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag VouTeContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima. Tchau!